Espírito Santo, Ele vem visitar você aqui, meus irmãos. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim o novo amanhecer. Eu quero viver, Jesus. Algo novo. Aleluia, aleluia. Mais uma vez. Vem me visitar Hoje aqui. O que é a visitação do Senhor? Peça a Ele, diga: quero conhecer mais. Quero conhecer Mais em ti. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Diga para Ele: Espírito vem. Espírito Santo. Chame Ele agora. Espírito vem. Pode chamar, pode chamar. Aleluia, aleluia. Eu quero viver. Diga pra Ele: faz meu coração arder de novo. Fazendo trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Algo novo. É de Deus. É de Deus. Eu tenho que fazer algo sim. Diga comigo: Senhor Jesus, eu venho nessa tarde, eu vou provar algo novo do Senhor. Em nome de Jesus. E quem crê, diga graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus, que merece. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa tarde, igreja. Boa tarde, meus irmãos. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Nós estamos chegando hoje, pessoal, o quarto domingo, né? Do domingo do crente edificado. Qual o propósito? Qual o objetivo, pastor? O objetivo, meus irmãos, é sermos cada vez mais edificados no Senhor. Amém? Então, os obreiros vão passar a lição de hoje. Cada obreiro passa agora a lição e vamos juntos aprender mais um passo para sermos um crente cada vez mais edificado. Amém, meus irmãos? Enquanto o obreiro vai passando, vamos louvando a Deus um pouquinho mais dessa canção, né? Que nos inspira, né, meus irmãos? Em nome de Jesus, amém? E vamos louvando a Deus. Alegria. Isso, você vai louvando. Vai meu coração. Fazendo todo medo. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Aleluia. Faz meu coração. Trazendo sobre mim. Deus, desce como fogo, Santo Espírito, incendeia, incendeia. Declare: Santo Espírito, Ele desce, incendeia, incendeia. E Ele desce aqui neste lugar. Declare algo novo. Quem se quer, diga para Ele: faz meu coração. Fazendo, trazendo sobre mim. Eu quero. Aleluia. Mas Deus de novo, fazendo por medo, trazendo sobre mim. Oh, glória a Deus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Na lição, todos já receberam, né, pessoal? Vamos ler juntos, pessoal, em nome de Jesus. É importante toda a igreja acompanhar a leitura. Quem for chegando, ele vai entregando e perguntando, mostrando a pessoa onde é que já está a leitura, né, pessoal? Bom, o tema daqui, Domingo do Crente Edificado. Esse é o tema central. É o Domingo do Crente Edificado, que é a lição 4, é o tema central do nosso estudo, tá, pessoal? Agora, o tema de hoje
é a importância do novo nascimento, com base em João 3, verso de número 3, amém? Vamos então ao primeiro parágrafo, que diz assim, ó: no estudo de hoje, veremos a importância do novo nascimento para a edificação, pois, como bem disse o nosso Senhor Jesus, o que importa é nascer de novo, amém? Pastor, como assim isso? Vamos ler João 3,3 para melhor entendimento. Vamos lá? João capítulo 3 e versículo de número 3. Abra sua Bíblia, João capítulo 3, Evangelho, versículo de número 3. Quem achou e diga amém. Vamos lá na palavra, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, amém? Aqui tem dois sentidos, pessoal. O primeiro é ver Deus na sua vida, né? Mas o principal sentido é você poder um dia entrar na glória, né? Ver o reino dos céus. Já para pensar o dia, irmão, que todo mundo vai ser julgado, e a Bíblia diz que um grupo vai entrar no reino dos céus e outro não. E ele está dizendo que quem não nascer de novo não vai poder nem entrar. Olha que coisa séria, né? É sério ou não é? Você não poder nem entrar, nem poder ver. Quer dizer, ele só vai ver o grande julgamento, depois vai ser condenado e vai para o lugar da perdição, que é o inferno, amém? Mas absolvido vai entrar no reino dos céus. Mas ele está dizendo aqui que para poder ver, só vai poder ver se nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus, nem poder entrar vai poder. Olha que coisa séria, né? Aí vamos para o versículo de número 4. O versículo 4 não. Vamos voltar aqui no estudo para a gente fazer uma observação aqui, ó. Se observarmos essa passagem de João 3, volta para o segundo parágrafo do estudo, Jesus enfatiza diversas vezes o nascer. Se você pegar toda a passagem onde Jesus vai falando isso aqui, ele fala, vale, tem que nascer, né? Continuando. Tanto que Nicodemos, intrigado, pergunta ao Senhor: como seria possível alguém, sendo velho, nascer de novo? Ele fica todo intrigado. Olha o versículo 4. Vamos lá, João 3, verso 4. Olha como é que ele fica todo... Sabe aquele nó que deu na cabeça dele, irmão? Deu um nó nele ali. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, ele ficou sem entender. Como é que pode? Como assim esse negócio de nascer de novo? Né? Vamos ler. Versículo 4. O que que diz? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Quer dizer, na cabeça de Nicodemos, isso era um assunto complexo, difícil demais. E não pense que Nicodemos era alguém iletrado. Não, Nicodemos era alguém muito letrado. Era, meus irmãos, chefe dos fariseus. Ele era alguém que tinha uma boa, amém, um bom estudo, né, irmãos? Ele era um dos maiores dos fariseus, que tinha um conhecimento das escrituras. Ele conhecia bem, sabe, irmão, a palavra, tinha muito conhecimento da letra, né? Ele tinha conhecimento da letra. Ele não tinha conhecimento do quê? Daquilo que era espiritual. Porque esse aqui é o problema. Muita gente, irmão, conhece a letra da Bíblia, mas não entende aquilo que é espiritual. Não adianta só conhecer a letra da Bíblia. Tem que conhecer aquilo que é espiritual, aquilo que a letra quer passar na parte espiritual, amém? Quando Jesus falou sobre isso, tem até uma parte que Jesus fala assim para ele: peraí, tu é mestre de Israel, não entende isso? Porque ele era um dos mestres, irmão, Israel, mestre da letra, né? Do conhecimento. Então tem coisa, irmão, que não adianta você ser mestre, graduado, não sei o quê, não adianta se você não entender o espiritual, amém? Vamos voltar aqui no terceiro parágrafo, vamos lá, vai marcando para a gente não se perder, que esse está um pouquinho longo, pessoal. Eu quero ver se eu consigo concluir com vocês hoje, tá, pessoal? Vai conseguir, né? Conseguiu de manhã, consegue agora. Vamos lá, terceiro parágrafo. Claro que esse nascer não era nascer de novo no ventre da mãe, né? Olha aqui, ó. Pois esse nascimento é carnal do mesmo jeito, ou seja, não muda nada. Então, se ele pudesse nascer de novo no ventre da mãe, ia mudar o quê? Nada, porque é nascimento carnal. Aí volta para o João 3, só que no versículo 6, ó, olha o que Jesus falou para ele, quando ele perguntou assim: peraí, e pode o homem sendo velho nascer de novo numa mulher? Que negócio estranho é esse? Que mensagem é essa? Ele ficou todo baratinado, irmão, perdido, voando. Que negócio é esse? E talvez eu estou pregando isso aqui agora e você também está meio
Pastor, que negócio é esse? Nascer de novo, nascer de novo. Meu irmão, vamos entender um pouquinho mais. Versículo 6, ó, olha o que Jesus disse. O que é nascido da carne é o que, gente? É carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Começou a entender agora? Pastor, já comecei a entender. Quem já começou a entender agora? O que Jesus quer dizer então? O nascido da carne é o que? É carne. E o nascido do Espírito é o que? Pronto, pastor, entendi tudo, amém? Já entendeu? Entendeu tudo já? Glória a Deus, né, irmãos? Nascido da carne é o quê? O que significa isso na prática? Quem é nascido da carne vai fazer a sua própria vontade, só vai fazer os seus desejos, amém? E quando a pessoa nasce do Espírito, ela abre mão dos seus desejos para fazer o de Deus. Aí você já começa a entender a diferença de um crente que nasceu de novo e daquele que não nasceu. O que nasceu, ele faz a vontade do Espírito Santo. O que não nasceu, ele faz a vontade da carne. A carne não quer orar, então ele não ora. A carne não quer jejuar, então ele não jejua. A carne não quer vir à igreja muitas vezes, ele não quer vir para a igreja. Carne é desse jeito. O espiritual não. O espiritual, meu irmão, ainda que a carne diga assim, ó, vai hoje não, ele fala, eu vou, porque eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a de Deus. Quem está entendendo a diferença, irmão? Começa aí a diferença. Era isso que Jesus estava ensinando para Nicodemos. Nascido da carne faz a sua própria vontade, e o nascido do Espírito, a vontade do Espírito. Quem está entendendo, pessoal? Amém? Vamos voltar para o estudo. Quinto parágrafo agora, vamos lá. Então, esse nascer, né? Eu pulei um pouquinho, não, né? Pulei, né, pessoal? Quarto parágrafo, então. Bom, então o nascer que Jesus se referia era o nascer de que, irmãos? Da água e de que, gente? Do Espírito. Amém? João 3,5. Nicodemo não estava entendendo isso. Então Jesus foi lá e explicou mais um bocado. Ó. Vai para o versículo 5 agora. Vamos lá. João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Percebe ele falando de novo sobre nascer? Você percebe ele falando de novo? Tem que nascer. Aí ele explica: não estou entendendo. Aí ele fala: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então ele falou: vê, e agora ele repete, enfatiza: não pode entrar. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Amém, meus irmãos? Pastor, eu entendi. Da carne eu entendi. A carne, o que nasce da carne só quer fazer a sua própria vontade. O do Espírito faz a vontade de Deus. Amém? Mas o nascer da água do Espírito, você já parou para pensar o que é? O que é isso, pastor? Nascer da água e nascer do Espírito. Porque se você não quer mais, pastor, eu quero ser alguém que faz a vontade do Espírito. Amém? Então você vai ter que nascer de novo. Para nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Então vamos lá. Como é que eu faço para nascer de novo, pastor? O que é esse negócio de nascer da água e nascer do Espírito? Vamos agora para o sexto parágrafo do nosso estudo, que diz assim: lembrando que nascer, olha lá, o que o nascer, no caso, o que o nascer, né? Lembrando que nascer água representa o batismo nas águas, e o nascer do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Então, quando Jesus fala nascer da água, nascer do Espírito, ele está dizendo nascer da água, batismo nas águas. Domingo que vem vai ter batismo nas águas aqui. Diga graças a Deus, irmão. Amém? Você pode vir de manhã, amém, em nome de Jesus, ou na parte da tarde que você será batizado aqui em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Porém, meus irmãos, tem que passar pelas águas. Pastor, ainda não sou batizado nas águas ainda, né? Pastor, fui batizado, eu era bebezinho, pastor, eu era carregado no colo. Não conta, pessoal. Esse batismo na Bíblia nem existe, pessoal. Na verdade, não existe na Bíblia batismo de criança. Você não acha na Bíblia criança sendo batizado. Criança deve ser consagrada a Deus, apresentada a Deus. Hoje eu apresentei 2 crianças, amém? Hoje pela manhã. Então a criança deve ser apresentada, né? Uma estava com um mêsinho só de vida, pessoal, amém? Então consagramos a Deus, Deus abençoe, mas não se batiza a criança, porque batismo é para a remissão dos pecados. Quem é criança, no caso, dependendo da idade, não precisa se batizar, porque, meus irmãos, não tem nenhum pecado, é inocente ainda, né, meus irmãos? Está
na fase da inocência, tá bom? Então tem que ter o batismo nas águas. Pastor, já sou batizado nas águas. Quantos aqui já são batizados nas águas já? Quantos já são? Glória a Deus, já é batizado. Olha só, boa parte da igreja, graças a Deus, amém? Porém, meus irmãos, aí vem um outro batismo, que é o nascer do Espírito. Quer dizer que no estudo? Batismo com o Espírito Santo. Nascer da água, batismo nas águas. Nascer do Espírito, batismo com o Espírito Santo, né, meus irmãos? Amém? E aí, esse batismo do Espírito Santo, meus irmãos, só vem na comunhão, uma busca intensa entre você e Deus. Você tem que buscar aqui nos cultos, nos domingos, em casa também. Se você quer ser batizado no Espírito Santo, você vai ter que buscar bastante a presença de Deus, tanto em casa como na igreja. Acho que aos 12 anos, mais ou menos, eu fui batizado com o Espírito Santo. Talvez um pouco antes, amém? Mas perto dos 12 anos, já estava sendo batizado no Espírito Santo. Eu diria até, talvez, que eu fui batizado no Espírito Santo antes mesmo, amém, do batismo nas águas. São exceções que Deus faz, amém, meus irmãos? Depende da busca de cada um, né? Tem gente que antes de ser batizado já está buscando tanto, que Jesus já vai lá e enche ela com o Espírito Santo, né? Mas não exclui o batismo nas águas, pessoal. Tem que ter os dois batismos, tá? Amém? Agora vamos ver a importância desses dois batismos, desses dois nascer, da água e do Espírito. Vamos lá? Agora vejamos o porquê é tão importante esses nascer, né? Da água e do Espírito na prática. Vamos ver a importância? Aqui no finalzinho desse parágrafo, temos a referência de Mateus 16 e versículo 13. Vamos ler aqui, Mateus, abra a Bíblia, por favor, pega a sua Bíblia, Mateus 16, versículo de número 13. Agora você vai entender porque é tão importante ter o nascimento completo. Pastor, eu já fui batizado nas águas, já nasci completo? Ainda não, você está em processo, amém? Está em processo de novo nascimento. Eu sei que às vezes a gente costuma dizer, quando batizamos alguém, amém, fulaninho nasceu de novo, né? A gente costuma dizer isso, né, pessoal? Mas na verdade, esse fulaninho não nasceu de novo ainda, pessoal. Essa que é a grande verdade. Para nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito, amém? Tem muita gente na igreja, irmão, que acha que nasceu de novo, mas que na verdade ainda não nasceu não, porque ainda não foi batizado no Espírito Santo. Tem que passar pelos dois batismos, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo, senão você não consegue fazer a vontade do Senhor, amém? Mas continuando aqui, vamos ver um exemplo aqui prático de alguém que não era, ou melhor, que começou a nascer de novo, tinha o batismo nas águas, amém? Mas não estava a obra completa, pessoal. Olha lá, versículo número 13 do capítulo 16, pessoal. Quem achou, diga amém. E diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos sobre o que dizem, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? O que o pessoal está falando de mim? Porque entenda, os discípulos, meus irmãos, é como os obreiros hoje, né? Eles ficavam muito mais perto do povo do que o próprio Jesus, porque Jesus tinha que se reservar mais, senão ele não tinha tempo para nada, pessoal, amém? Imagina Jesus o tempo todo ali, né? Todo mundo queria, né, conversar o tempo todo. Então, mas o discípulo é que fazia o acesso entre o povo e Jesus. Então, os discípulos, eles tinham mais acesso ao povo do que Jesus, né? Então, eles ouviam mais coisas do que o próprio Jesus. Então, ele fala assim: me diz aí, o que o povo anda dizendo de mim? Quem eu sou para ele, na visão dele, do mundo aí fora, né? Amém? O que eles estão dizendo? Eles dizem o quê? Aí os irmãos, o povo começou a falar, os discípulos, né? E disseram uns João Batista, outros Elias, outros dizem Jeremias, outros um dos profetas. Amém? Perdão, na visão do povo, né? Deixa eu trocar essa água. Vamos ver aqui. Voltando aqui então, deu uma secada na garganta, né? Bom, mas voltando aqui, aí no versículo 14 disseram João Batista, que tinha sido morto. O outro qual era? Elias. Esse não morreu, esse foi o quê? Arrebatado numa carruagem de fogo, não é isso, irmão? Amém? Tudo isso aqui tem sentido, tá, pessoal? Não vou explicar tudo agora não, mas em outro momento eu faço um estudo sobre isso aqui. Outro, Jeremias. Por que Jeremias, pastor? Tem um sentido também. E outro, não, deve ser um profeta, deve ser um profeta. Alguém aqui acertou quem era Jesus? Alguém acertou?
Ah, pastor, ele poderia ser tudo isso. Não, mas ninguém chegou no ponto principal. Por quê, pastor? Porque ninguém teve a revelação. Mas teve um que teve a revelação. Sabe quem? Pedro. Vamos ler? Versículo de número 15. Disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem você diz que eu sou? Na visão de vocês. Pastor, o que Jesus queria? Queria saber quem ali, meus irmãos, já tinha tido a revelação do Pai. Amém? E aí, meus irmãos, Pedro veio e disse assim, e Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de quem? Do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Detalhe importante, percebe que ele tinha nome, sobrenome? Simão Barjonas. Amém, irmão? Ele tinha nome? Amém, irmão? Então esse negócio, não tinha não. Tinha. Amém? Alguns podiam não querer usar, mas tinha esse sobrenome. Amém, irmão? Glória a Deus. Simão Barjonas, está na Bíblia. Amém, irmão? E ele disse, vamos lá. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Olha lá. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Então Pedro, irmão, teve a revelação direto de quem? Foi direto de quem? De Deus. Foi direto do trono de Deus. Ele recebeu uma grande confirmação, irmão, que Jesus Cristo, que Jesus era o Cristo. Ah, pastor, eu também reconheço isso. Você reconhece que você já tem a Bíblia completa, entendida, né? Mas naquele tempo, só Deus para fazer alguém afirmar uma coisa dessa, irmãos. E Pedro teve essa afirmação porque de fato ele teve a revelação que veio do alto. Quem está entendendo, meus irmãos? Amém? Então ele pergunta, meus irmãos, Pedro já era nascido do Espírito, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ainda não. Ainda não, pastor? Não. Mas ele teve revelação. Qualquer pessoa pode ter uma revelação. Se Deus quiser revelar, ele revela aquele que quiser. Ele pode revelar quem ele quiser, mas não significa que aquela pessoa já nasceu de novo. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Ele teve uma grande revelação, ele não nasceu de novo. Pedro era discípulo, Pedro andou sobre as águas e ele não era nascido de novo. Não, pessoal. Pedro estava em processo de novo nascimento. Ele estava no processo. Por que, pastor? Porque Pedro só era nascido das águas, só era batizado. Até aqui, ele só era batizado nas águas. E lembre-se que a Bíblia diz que para nascer de novo tem que ter quantos batismos? 2. Nascer da água e nascer de quê? Do Espírito. Amém, meus irmãos? Então, pastor, o que isso significa? Significa, meus irmãos, que a obra dele não estava completa. E quando a obra do novo nascimento não está completa, isso é complicado, pessoal. Amém? Isso é complicado, porque uma hora a pessoa pode até ser muito usada por Deus, mas na outra ela pode até ser usada pelo diabo. Como assim, pastor? Quer ver? Pedro aqui não foi elogiado por Jesus? Pedro aqui não foi falado: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Poxa, não foi carne e sangue que te revelou, foi Deus que te revelou. Mas na mesma passagem, observa, na mesma passagem, pula mais um pouquinho e vai lá no versículo 21. Aí, aí mais um pouquinho de tempo depois, não passou muito tempo não, passou um tempo depois. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha, quer dizer, que necessário é ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto, olha só, e ressuscitado ao terceiro dia. Então Jesus estava falando aqui, irmão, de algo que era necessário acontecer com a carne dele. O novo nascimento, irmão, só acontece quando a carne passa por isso aqui, quando você consegue matar a sua carne, não literalmente, mas no sentido de matar a sua própria vontade, daquilo que você sabe que é errado. Falando daquilo que não é pecado, tem coisa que é da carne, mas não é pecado. Amém, irmão? Tem coisa que é da carne, mas não é pecado. Mas tem coisas que você sabe que é pecado, mas você não consegue dizer não.
Amém? E, por exemplo, Jesus tinha um plano para Jesus. Qual era o plano de Deus para Jesus? Que ele ia ser preso, castigado, olha só, tudo isso justamente, mas seria, né? Por amor a nós, né? Amém? Seria preso e até morto. Amém? Ou seja, a carne ia sofrer. Amém, irmãos? E a carne sofre, irmão. Se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer ser alguém edificado mesmo, Senhor, sua carne vai ter que sofrer. Sua carne vai querer algo. Sua carne vai querer a cachaça. Você vai dizer, eu não quero, eu não vou. Ainda que tem gente que está em fase de libertação, ainda acontece isso. Quem já está liberto, não é normal isso acontecer, não. Mas gente que ainda está em fase de libertação, chega a sentir o gosto da cerveja ainda na boca, irmãos. Chega a sentir o gosto. E a pessoa tem que dizer não a essa vontade do inferno. Quem está entendendo, meus irmãos? Tem que dizer não, vou matar essa vontade. Amém? Quem já está liberto, não. Você pode até falar, pastor, já tive serviço, eu não sinto vontade nenhuma, tenho até nojo. Tudo bem, mas não julga aquele que está começando, não. Ele ainda está se libertando. Mas ele vai ter que dizer não à carne. Porque vai dar vontade de fumar, vai dar vontade de beber, vai dar vontade de estar nas farras, vai dar vontade, meus irmãos, sabe? De estar nas gafieiras do mundo aí fora. Mas você vai dizer, não, eu vou matar a minha carne. E vou fazer a vontade de Deus. Veja que a gente estava falando aqui, ó, a minha carne vai até ser morta, mas eu vou fazer a vontade de Deus. E porque eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou ressuscitar. O que significa que ressuscitar ao terceiro dia, ele iria ressuscitar como? Com a velha carne? Com a velha carne? Não. Como é que Jesus iria ressuscitar? Como é que ele ressuscitou? Com o corpo glorificado. É isso, pessoal. Amém? Isso é novo nascimento. Ainda que fora você tem uma carne, né? Uma carne que para nada presta, mas o seu interior já está ressuscitado com um corpo glorificado, de maneira que você diz não à sua vontade e diz sim à vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Porém, Pedro não tinha nascido ainda, né? Eu já expliquei para vocês, Pedro não tinha nascido ainda. E quando Jesus começou a falar de padecer a carne, de até ser morto, tudo mais, Pedro discordou de Jesus. Olha que coisa. Vamos lá. Versículo de número 22. E Pedro, tomando a parte, ou de parte, começou ao quê? A repreendê-lo. Olha o discípulo agora repreendendo o mestre, irmãos. O discípulo repreendendo ao Senhor. Começou a repreender o Senhor. Olha só. O discípulo começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Não, o Senhor ir para a cruz, o Senhor morrer, não, tem pena de ti, isso está errado. Peraí, o senhor sabe que eu tenho uma revelação de vez em quando de Deus, né? Mas essa revelação aqui era de Deus? Sim ou não, irmão? De que Jesus não ir para a cruz? Ir para a cruz, mas era necessário. Senão estaríamos todos nós perdidos. Amém, irmãos? Então, ele não estava tendo a revelação de Deus. De quem era essa revelação então, irmãos? Jesus responde onde veio essa revelação de Pedro, né? Olha lá. Ele, porém, voltando, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de quê? De escândalo, porque não compreendes as coisas que são de quem? De Deus, mas só as que são de quem? As que são de quem? Dos homens. As coisas dos homens é coisa espiritual ou é coisa carnal? E outras palavras, Pedro, você ainda está na carne. Você ainda é carnal, você ainda não compreende as coisas do Espírito. Está vendo que ele não tinha nascido de novo? Quando a pessoa não nasce de novo é desse jeito. Tem coisas que ela compreende e aceita. E tem coisas que ela não compreende e não aceita. Não aceita. Tem gente que teima, não aceita o dízimo, não aceita. Por que não aceita? Porque a carne não quer dizimar. Qual é a carne que quer tirar dízimo? Eu vou tirar meu dízimo, 10%. Eu recebo 1.500, vou tirar 150. Eu recebo 2.000, vou tirar 200 de dízimo. Vou tirar 200. A carne é avarenta ou não? A carne é avarenta. A carne não quer tirar o escorpião do bolso, não, irmão. É ou não é? É a carne, ou não é verdade?
A carne, eu tenho mais para pagar, eu tenho um açougue para pagar aí. Como é que eu vou comprar minha carne amanhã? A carne não quer ofertar não, porque é avarenta. Você está entendendo, meus irmãos? Então, a pessoa, ela aceita até outras coisas da Bíblia, mas não, isso aqui não, isso aqui. Pedro aceitou que Jesus era o Cristo, mas aceitar de morrer na cruz, não, isso aí não, esse negócio de ir para a cruz, esse negócio de sofrer e não sei mal o que, isso aí eu não concordo não. Mas não era Pedro, era o Satanás falando para a carne dele, que é tendenciosa. A carne já tem tendência ao que, pastor? A fazer a sua própria vontade. Sabe o que a carne diz para a gente domingo vai para a igreja não, menino. Oxe, vai para uma praia aí, vai passear, não sei aonde, sei lá o quê. E aí? Qual vontade você vai fazer? E quer que eu lhe diga? Hoje todos vocês estão de parabéns. Você fez a vontade do Espírito, que você podia estar em casa agora, dormindo, não é? Depois do almoçozinho dos pais, né? Tudo mais, poder estar tudo dormindo agora, descansando, não é, irmão? Barriga cheia, comer, amém? Mas você de repente fez tudo isso, comeu, se alimentou, não tem pecado nisso não, amém? Mas você veio buscar a Deus, você fez a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus, meus irmãos, pode ter certeza, esse está sendo transformado, esse já está no processo de fazer a vontade do Senhor. Então você percebe, irmão, que aqui não parece o mesmo Pedro, um Pedro aqui em cima sendo elogiado, e um Pedro mais aqui adiante sendo repreendido, e Jesus dizendo: para trás de mim, arreda Satanás, sai, tu só cogita as coisas dos homens e não compreende as coisas de Deus. Por quê? Porque é nascido da carne. É de se entender a situação de Pedro, né, irmãos? Pedro só foi ser cheio do Espírito Santo em Atos 2. Aqui Pedro não era batizado no Espírito Santo não, gente. Era um Pedro carnal mesmo. Era um Pedro em processo de novo nascimento. Era um Pedro que estava em processo. Amém? Então, meus irmãos, você tem que ver qual é o seu estado hoje. Eu lembro de uma irmã que falou comigo assim: pastor, eu sou lendo Correio, que sou mau emprego, e Deus abençoou, toda feliz ao meu emprego, fui conhecer o ambiente, fiquei mais feliz ainda, porque naquele ambiente estava cheio de crente, né, de outras denominações, mas são crentes em Jesus, né, enfim, tal, fiquei toda feliz, pastor, porque eu vou trabalhar num ambiente legal, só tem evangélica lá, só tem irmãs em Cristo, né, e tudo mais, ela trabalha na área da cozinha. Aí, meus irmãos, ela disse que foi trabalhar lá. Aí ele foi falar: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, me decepcionei, pastor, com uma coisa lá no trabalho. Eu disse: com o quê? Ele disse: não, pastor, é porque os irmãos, pastor, aquelas irmãs que eu fiquei tão feliz porque era irmã em Cristo, cantando música do mundo, cantando a música da metralhadora, metralhadora. A música da Muriçoca, era a música da época, né? E a soca. Tá amarrado, né, irmão? Quer dizer, aí uma hora tá louvando a Deus na igreja, uma hora tá cantando a música da Muriçoca, a música da metralhadora, sei lá o que. Tá amarrado, pessoal, falando na vida dos outros, e fofoquinha pra lá. Diz: meu Deus, pastor. Ele falou: não se preocupe não, sabe o que é isso? É porque não nasceram de novo. Quem não nasceu de novo, irmão, uma hora tá louvando a Deus, mas chega em casa tá xingando palavrão. Quem tá entendendo, pessoal? Porque não nasceu de novo. Então tem nome de crente, tem aparência de crente, fala às vezes como crente, está amarrado, está repreendido, diz glória, aleluia, mas também diz outras coisas que não presta. Então a gente tem que vir, vigiar e ver qual é o seu estado de nascimento hoje, espiritualmente falando. Será que a obra está completa ou ainda precisa completar sobre esse assunto? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Pedro era nascido de novo? Não. Sim ou não? Pedro era nascido de novo aqui? Ainda não. Ainda precisava nascer. Amém? Volta para o estudo. Vamos lá. 7º parágrafo. Vamos ler. Observe que na mesma passagem que Pedro tem a revelação de quem era Jesus, ele também é usado por quem? Pelo inimigo, mostrando assim que Pedro não tinha nascido por completo. Era batizado nas águas, mas não batizado no Espírito Santo. Ele só vai receber esse batismo em Atos 2. Inclusive, em outro momento, podemos ver Pedro negando aqui, irmãos, negando Jesus. Em Mateus 26, do versículo 69 até o versículo 75. Você vai ver um Pedro negando Jesus quantas vezes? Quantas vezes, irmão? 3 vezes. Vamos lá, Mateus 26, você vai ver ele negando a partir
do versículo, meus irmãos, olha, de número 69. Você vê Pedro negando Jesus também. Lembrando mais uma vez, Pedro ainda não era nascido de novo, por completo, né, meus irmãos? Ele era até batizado nas águas, mas não era ainda batizado no Espírito Santo. E aí no versículo 69 diz assim: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Peraí, ele não conhecia Jesus não? Então Pedro agora estava falando o quê? Pedro estava falando o quê? Mentira. Quando a pessoa não nasce de novo, ela não tem dificuldade para mentir. Mentir para ela é a coisa mais fácil do mundo. Ele mente descaradamente. Isso é terrível, irmãos. Isso vai trazer condenação. Estou falando que um crente, meu irmão, não pode escorregar em alguma coisa dessa. Pode até acontecer, mas meu irmão, se não ficar o peso na sua consciência, é porque você não nasceu de novo. Se você fala uma mentira e aquilo não lhe incomoda, é porque você não nasceu de novo. Um nascido de novo, ainda que ele cometa um deslize desse, vai pesar no coração dele. Ele vai chorar nos pés de Jesus e vai pedir perdão. Amém, meus irmãos? E o texto diz aqui, ó, perdão, que ele mente, né? Depois de novo, e saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E se você conhece um pouquinho da palavra, Jesus disse para não jurar por nada. Ele disse: seja as vossas palavras sim, sim, não, não. Ah, mas tem gente que só acredita se jurar. Então, ou acredita no seu sim ou no seu não, ou então, meu irmão, jurar, o crente não pode estar com um negócio de juramento. Ah, eu juro. Então, Pedro, ele descumpre a palavra. Ou seja, quando a pessoa não nasce de novo, ela não tem problema nenhum. É muito fácil para ela descumprir a palavra de Deus. Jesus tinha dado uma ordem ao discípulo: não jureis por nada, só diga sim ou não. O que passa disso é procedência maligna. Amém, meus irmãos? Então Pedro estava descumprindo, mais uma vez fazendo a vontade do diabo. Agora continua, versículo número 73 agora, vamos lá. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala o quê? Te denuncia. Então ele já falava como crente. Amém, irmãos? Ele já falava como evangélico, como crente. Mas falar como crente não te faz crente de verdade. Te falar como crente não te faz realmente nascido de novo. Não te faz. Amém, irmãos? Porque Pedro, mesmo falando como crente, o que ele faz logo depois? Olha lá. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo o quê? O galo cantou. Imediatamente. Aí ele lembrou: eita, Jesus falou que eu ia negar ele quantas vezes? Também que Jesus falou. Amém, irmãos? A ficha caiu na hora, né? Olha lá. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes do galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo ali chorou amargamente. Quem está entendendo, pessoal? Então mostra mais uma vez: Pedro não era nascido de novo. Não aqui. Ele só vai nascer de novo em Atos capítulo 2. Amém, meus irmãos? Em Pentecostes. Dali você vê um Pedro que nunca mais ele negou Jesus. Você vê um Pedro depois de Atos 2 que vai para a prisão por Jesus, e um Pedro que morre por Jesus. Diga amém, meus irmãos. Amém? Quem nasce de novo, meu irmão, ele prefere a morte do que negar Jesus. Se você nega Jesus por qualquer coisa, meu irmão, você não nasceu de novo. Tem gente negando Jesus, meus irmãos, por um prato de lentilha. Tem gente negando Jesus, meu irmão, por causa de uma cachaça, por causa de uma bebidinha aqui, por causa de uma farrinha ali. Tem gente negando Jesus, meus irmãos. Nossa, ainda quer dizer que nasceu de novo. Não nasceu. Que nasce de novo nega Jesus por nada. Ele não abre mão de Jesus por nada deste mundo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Para a gente terminar, volta no estudo então, né? Bom, 8º parágrafo, pessoal. E a razão desse comportamento era a falta de nascer da água de quê? Do Espírito. O comportamento de Pedro, esse comportamento negativo, ruim, era, meus irmãos, a falta de nascer da água do Espírito. Por isso Jesus disse: o que importa é nascer de quê? É nascer
de novo. João 3,3, né? Que nós já lemos. Amém, meus irmãos? Termina aqui no finalzinho dizendo: busque esse novo nascimento pelo nascer da água e pelo batismo no Espírito Santo, e você será um crente, o que, irmãos? Edificado em quem, pessoal? Em Cristo. Amém? Pastor, eu quero ser esse crente edificado em Cristo. Então, primeira coisa, peça perdão a Jesus pelos seus pecados hoje. De repente, essa semana, você fez a vontade da carne. De repente, essa semana, você fez a sua própria vontade. Mas hoje você está disposto a pedir perdão a Jesus? Pastor, eu estou disposto. Então, a Santa Sé é para você. É para você que se fazer a vontade do Espírito. O Espírito está te chamando para você ter uma nova vida com Jesus. Amém? Para você, aí você está. Aí você está. Você dizer: eu aceito Jesus como Salvador. Porque, irmão, quando eu aceitei Jesus, o pastor não mandou levantar a mão. O pastor não me chamou na frente. Amém? Não. Quando eu aceitei Jesus no meu coração, eu só esperei chegar aos meus 12 anos de idade e disse: pastor, eu quero me batizar. Marque meu dia de batismo. Qual é o próximo batismo que vai ter na igreja? Somente. Quando acabar o culto hoje, fala com a gente aqui, a gente pegar o teu nome para se batizar domingo que vem. Vai ter batismo aqui de manhã, vai ter batismo aqui de tarde. Você traz 2 roupas, amém? E vamos te batizar. Em nome de quem, gente? Em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque o nascido da carne é carne. O nascido do Espírito é Espírito. Você quer nascer de novo ou não quer? Pastor, eu quero esse novo nascimento. Então a Santa Sé é para isso, é para quem quer. Amém? A Santa Sé é para quem quer nascer de novo. É para quem quer ter uma nova vida com quem? Com Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos aí sentado mesmo. Curve sua cabeça e peça perdão a Jesus pelos seus pecados. Peça perdão a Cristo. Diga: me perdoa, Jesus, pelo que eu fiz de errado. Se eu fiz algo errado, se eu pequei, se eu errei, se eu cometi alguma injustiça com alguém, se eu fiz algo errado, os obreiros podem preparar na ceia do Senhor, em nome de Jesus. Fale para Deus: Deus, se eu fiz algo errado, se eu pequei, se eu menti, se eu fiz algo errado, meu Deus, me perdoa, Senhor. Perdoa meus pecados. Diga para Ele: Deus, eu coloquei alguma coisa má dentro dos meus olhos, alguma promiscuidade, alguma prostituição, sei lá, alguma pornografia. Peça perdão a Jesus hoje. Diga: me perdoa, Jesus. Eu não quero mau pecado, não. Eu quero fazer a tua vontade. Fala para Ele isso, em nome de Jesus. Fale para Deus agora e diga: Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero andar na vontade do Senhor, meu Deus. Perdoa, Jesus, meus pecados. Perdoa minhas falhas, Jesus, porque eu quero ter algo novo contigo. Isso, diga para Ele, meu irmão, agora. E Jesus vai te salvar. Ele vai te confirmar, irmão, agora. Vai te preparar para um novo nascimento. Saber que a Santa Ceia é uma oportunidade de você se preparar para nascer de novo, para você ter uma vida nova. A Santa Ceia é uma oportunidade, meu irmão, e ela é justamente para você. Pastor, já entreguei minha vida para Jesus. Então não fica de fora não, meu irmão. Você é de Cristo. Você pode até talvez estar frio, você pode agora talvez estar morto, espiritualmente falando, mas Jesus te chamou aqui para você nascer de novo, para você ter uma vida nova. Você quer? Pastor, eu quero. Então a ceia é para você. Diga: Senhor Jesus. Diga assim comigo, toda a igreja. Ainda que você um dia já tenha dito isso, mas diga de novo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Mais uma vez: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, e te aceito hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então olha para mim, pastor, para quem é a Santa Ceia? É para quem aceitou Jesus como Salvador. Você já aceitou Jesus? Pastor, aceitei agora, pastor. O senhor mandou repetir de coração. Então você já está apto para ceiar. Agora você tem que se batizar. Procura o irmão aqui que vai ter o estudo batido, né? A folhinha. Você vai ler a semana toda. 4 folhinhas só, pessoal. 4 folhinhas só. Essa semana, todo dia você lê uma folhinha. Ou metade de uma folha todo dia. Até domingo que vem você já vai estar ter estudado. E se ficar alguma dúvida, você procura a gente aqui e a gente explica. Se ficar alguma dúvida, amém, meus irmãos? Mas você já pode se batizar. Por que já pode? Porque Jesus disse que quem crê em batizado será salvo. O povo complica, os homens complicam tudo, né? Não, tem que estudar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não, tem que estudar isso tudo, não. Tem que ter certeza do que você quer. Você quer Jesus de verdade? Então o batismo é para você. E a ceia também. Se você quer Jesus, então pode cear na presença dele. Amém? Então o obreiro pode passar agora o cálice contendo um pão. O pão que contém o corpo de Cristo, representa o corpo de Cristo. Logo após, os irmãos vão passar agora o sangue de Jesus. Pode passar o sangue de Cristo. E vamos louvando a Deus com alegria. Em nome de Jesus. Isso. Vamos louvando a Deus com toda a nossa fé.
Vamos declarar em nome de Jesus. Aleluias. Isso, é Jesus chamando. Jesus chamando para a vida nova, meu irmão. Para a vida nova, vida nova. Aleluias. Isso. Ao esses dois elementos, você fica de pé. Em nome de Jesus. E você pode declarar com todo o seu coração. Declara a Ele. Aleluia. Ser água. Tem que nascer de Deus. De Deus. Tem que nascer do Espírito Santo. Espírito Santo. Para ser um filho de Deus. De Deus. Declare. Tem que nascer. Da água. Tem que nascer de Deus. De Deus. Declare. Tem que nascer do Espírito. Espírito Santo. Para ser um filho de Deus. Filho de Deus. O mundo tem que esquecer. A velha vida abandonar. Tem que olhar para Cristo. E orar e também vigiar. Isso. Em tudo tem que crer na palavra. Ser fiel a Jesus. Diga, até o fim da estrada. Então, mais uma vez, declara: tem que nascer. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer do Espírito. Para ser um filho de Deus. Tem que nascer. Oh, declare, tem que nascer. Tem que nascer do Espírito Santo. Para ser um filho de Deus. Filho de Deus. Aleluia. Que esquecer a velha vida abandonar. Olha aí, ó. Abandonar. Tem que olhar para Cristo. Para Cristo. Orar também, vigiar. Vigiar. Tem que obedecê-lo em tudo. Em tudo. Tem que crer na palavra. Ó. Na palavra. Ser fiel a Jesus. Diga, até o fim da estrada. Agora segue declarando: tem que nascer. Só a igreja. Água. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer de Deus. Tem que nascer. Tem que nascer do Espírito Santo.
para ser um filho de Deus, para ser um filho de Deus. Levante para os céus agora o pão. Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E, meus irmãos, se tem uma carne que pode matar, a carne pecaminosa e dar força para você fazer a obra do Espírito, essa é a carne de Jesus. Esse meu corpo é a verdadeira comida. Então, pela fé, coma do corpo de Cristo agora. Pode comer do corpo de Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Coma do corpo de Cristo agora. Aleluia, 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 aleluia. E ele tomou o cálice, contendo o suco de uva, e disse: este é o meu sangue, este é o meu sangue que foi derramado por vós. Irmão, se tem uma carne que pode fortalecer, é a carne de Cristo. Mas se tem algo que pode nos limpar, nos purificar, isto é o sangue de Jesus. Então beba agora do sangue de Cristo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Beba do sangue de Cristo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Receba a presença de Deus agora. Receba a presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo agora, meu irmão. Sabia que você pode nascer de novo agora? Sabia que você pode nascer de novo agora? Pastor, pode. Se você abrir o coração lá para receber o Espírito Santo, você pode agora nascer de novo. Seja batizado no Espírito Santo agora. Seja batizado no Espírito Santo. Ora,
ouvindo a sua oração, você dizer para Ele: oh Jesus, a partir de agora, é o Senhor que vai estar em primeiro lugar na minha vida. Isso faz parte de nascer de novo, irmãos. Quantas vezes, meu Senhor, Te entreguei o que restou, com o coração cansado, eu te adorei, com a vida apertada, com a vida apertada, minhas coisas programadas, coisas programadas, com minhas prioridades. as prioridades Me me afastei numa correria dessas. uma correria dessa, Pode assim acontecer até acontecer na família, na família que a gente ama, esquecer. Foi cuidando dos teus planos buscando os teus planos, que me recordei dos anos recordei dos anos que o homem te adorava, o homem te adorava só pelo tendo o prazer de te adorar. Quero voltar quero voltar para os teus braços os teus braços e viver, tudo de novo, priorizar teu coração. minha salvação. Não abro mão, Não abro mão da nossa comunhão. nada justifica, irmãos. Não abra mão. Vida assim, eu não posso ser feliz Se o Senhor se o Senhor não estiver em mim. não levanta as mãos e diga: vem, Vem, Senhor, assumir. assume Diga o primeiro, ó. o primeiro lugar, Minha prioridade. minha prioridade. Qual é? Diga. De Te buscar acima. acima Isso eu nasci de novo. É Deus em primeiro lugar. Aleluia. Toda a igreja, só a igreja declarando. Só a igreja declarando. Vem sem assumir. O primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar, te buscar acima de tudo que há, acima do que há.